Olá, irmãos, tudo bem? Continuando, com as cartas de Cristo. Ainda estamos na carta número 1. Ela tem 25 páginas. Hoje nós vamos falar sobre o que foi escrito realmente foi escrito. O que é preciso para alguém ser autêntico? Quem é você realmente? As cartas são um guia para a vida cotidiana. Então, tudo que você faz, ou tudo que Jesus fez, e tudo que está escrito nessas cartas, elas vão ajudar, nos ajudar na nossa vida cotidiana, diária, O que é preciso para alguém ser autêntico? O que você precisa para ser autêntico? Você precisa falar a verdade, fazer as coisas certas, Não ficar entrando em política, em jogo de futebol, brigando, passando os outros para trás, Você precisa ser autêntico. Quem é você realmente, Da onde você veio? Quem você é? Quem que te criou? O que você está fazendo aqui? Você está na sua família que você devia estar? Você tem os filhos que deveria ter? Você tem a esposa que deveria ter? Você está no lugar certo? Tudo que Jesus aprendeu durante as 6 semanas no deserto, porque Jesus ficou 6 semanas no deserto. Acho que quem me acompanha sabe, do que Jesus ficou no deserto. Que fala na Bíblia que Jesus foi tentado pelo diabo, Tudo que Jesus aprendeu durante as 6 semanas no deserto pode ajudar, a você nesta caminhada a se tornar íntegro e verdadeiro. Então ele vai nos ensinar essa parte. Antes de Jesus começar o seu ministério de cura e de ensinamentos, porque Jesus curava e ensinava, então as pessoas vinham até ele porque Jesus curava mais do que ensinava. Porque como estavam todos doentes, tanto no espírito quanto na carne, A gente fala muito em desencarne. Desencarne é sair da carne, Reencarne é entrar na carne, O espírito entra na carne e o espírito sai da carne, que é esse corpo, na terceira dimensão. A quarta dimensão seria depois que você está desencarnado, depois que você morre, e o planeta está indo para uma quinta dimensão. Ele vai começar a vibrar em quinta dimensão a partir do dia 21 de dezembro de 2022. Então quem não tiver nessa vibração já vai começar a sentir algumas coisas diferentes. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo íntegras neste momento, vocês concordam que essa carta foi escrita, sei lá, acho que em 2000, na década de 2000, não vou precisar quanto, porque eu também não sei, só se falar mais para frente, mas por enquanto eu não posso dizer. Mas concorde que existem poucas pessoas, íntegras no mundo, infelizmente. São bastantes, mas são poucas perto de quantas pessoas encarnadas hoje. 7,8 bilhões de pessoas, Você precisa deixar os ensinamentos entrarem em sua mente para dirigir nós a uma maneira diferente de pensar e sentir. Então isso que Jesus vai nos ensinar, as coisas que ele vai nos passar, que eu já tenho passado, que ele vai nos passar em todas as outras cartas e a partir desta, para que a gente possa sentir, principalmente, porque está muito isso na reforma íntima, É você fazer. Pense assim, a gente é um espírito que nasceu num planeta que é extraterrestre, que nós não somos daqui, nós somos criados espíritos, por Jesus, mas nós estamos aqui porque esse é um planeta saneante, um planeta onde é para espíritos doentes, Nós somos espíritos doentes, espíritos transgressores do universo. Então a gente precisa provar que fez a reforma íntima, O que é a reforma íntima? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, não pecar, não falar injúria, não falar mal dos outros, não pegar dinheiro alheio, os 10 mandamentos, vamos sim falar os 10 mandamentos, os 4 evangelhos, 5 obras de Kardec. Aí você estará perto, de descobrir uma iluminação. Que se você fizer tudo certinho, você pode começar a ter uma iluminação crística, Porque Cristo se chama se iluminar,
Eu sou um Cristo, eu sou um iluminado. Eu consigo entender o que acontece nesse mundo, porque eu estou aqui. Então eu me torno um Cristo, um ser iluminado. Cristo quer dizer ser iluminado, pessoa iluminada. Porque ela conseguiu entender, porque a iluminação, tudo que faz, tudo que gera iluminação e luz é conhecimento. Eu consegui entender o conhecimento. Essas mudanças o levarão à divina harmonia com a realidade e melhores condições de vida e segurança. Então, você vai ter uma harmonia entre seus pensamentos, entre o seu espírito, entre o seu corpo, e os seus pensamentos vão melhorar. Por Deus nos renova de dentro para fora, né? Porque esses ensinamentos de Jesus, das cartas, os ensinamentos dos evangelhos e dos 5 obras de Kardec, e se você cumprir os 10 mandamentos, né, eles nos renovam de dentro para fora. Porque nós somos doentes, nós precisamos melhorar, nós precisamos entender, fazer a reforma íntima. Porque nós precisamos melhorar para ajudar os outros que estão doentes a melhorar. Se a gente não ficar são, não entender essas coisas que eu já falei nas outras cartas, então você ainda continua doente. Como é que um doente, ou como um cego vai guiar outro cego, né? Para você ser luz, você precisa ter os conhecimentos para você poder ajudar os irmãos. Jesus ensinou na Palestina muitas coisas que os homens não estavam prontos para receber. Você concorda que era outro nível? Os irmãos na Palestina, eles não estavam prontos para receber as novidades, as boas novas que Jesus trouxe, né? Eles não estavam nem perto de tentar entender o que Jesus trouxe para eles, né? A reforma, sair daquelas doutrinas, sair daquelas coisas, né, de matar, de vender, de pagar, comprar animal para ser perdoado dos pecados, né? E naquela época também tinha assim uma comunhão entre eles, né? Comunhão, um estado que todo mundo acreditava que para que você existisse, você tinha que ter um corpo. Ninguém acreditava, ou a maioria do pessoal não acreditava que você existiria sem ter um corpo, né? Você precisava de um corpo para existir. Então, por isso que teve aquela tese também de ressurreição, né, de Jesus. Essa ressurreição de Jesus foi uma tese que eles colocaram, que os apóstolos colocaram, mas eu vou falar em cartas, eu vou falar mais para frente. Mas é um tema bem interessante, por os apóstolos que colocaram, porque tinha um consenso na época que se você não tiver corpo, você não tem vida. Então, por isso que tinha que ter uma ressurreição. Porque você precisava ressuscitar em corpo para você ter vida. Porque os judeus, o pessoal da época, eles acreditavam que você não conseguiria viver sem corpo nem aqui, nem no mundo espiritual que Jesus falava, né? Por isso que Jesus foi o precursor que eles inventaram, foi feita essa invenção de ressurreição. Porque ressurreição, na verdade, não existe, né? Existe reencarnação, porque você vai morrer várias vezes, vai reencarnar várias vezes, imagina você. Só que para a época, o povo foi criado a ressurreição. Porque eles não iam acreditar, eles não iam conceber isso, porque era a tese da época, era o que eles entendiam na época, o que os doutores da lei pregavam na época. O corpo só existia você se você tivesse um corpo, tanto aqui como na parte espiritual que é Jesus. Então eles usaram de Jesus, de acordo com os preceitos que eles entendiam, usaram de Jesus para criar uma ressurreição, para dizer que Jesus, né, foi ressuscitado. Mas Jesus não foi ressuscitado verdadeiramente, porque ele só desencarnou, o corpo dele ficou. Então essa reencarnação em estudos mais profundos, né, irmão? Se você estudar mais profundo, você vai ver que eles acreditavam nisso, por isso que foi concebido alguma coisa sobre reencarnação, por isso que a igreja romana, os apóstolos criaram esse negócio, termo de reencarnação, ressurreição, senão eles não iam nem acreditar em Jesus. Jesus também recebeu muito crédito, porque eles colocaram em cima dele essa ressurreição, e que a pessoa ficava livre, que a pessoa tinha a liberdade de fazer as coisas certas, ela sabia que iria para um mundo melhor, mas ela só ia para um mundo melhor se tivesse o corpo dela, porque eles não acreditavam em espírito sem corpo. Eles só acreditavam que você pode ter até um espírito, mas você precisa de um corpo, senão você não vive. Então é uma consciência bem diferente do que nós temos hoje, né?
Porque na verdade o nosso espírito, a nossa vida verdadeira é lá depois, depois de sair da carne, né? O nosso espírito é o verdadeiro mundo. Isso aqui não é o verdadeiro mundo. Aqui é só uma parte do universo que a gente tem que nascer para provar que a gente mudou. Porque nós estamos num planeta hospital, porque nós somos espíritos doentes, né? Por isso, a difícil missão do Mestre Jesus. Então, quando ele estava encarnado, ele tentava mostrar para os judeus que tentavam matar ele, né? Que Jesus era o Pai e estava nele, né? E que eram todos irmãos. E todos, um estava dentro, um estava... Se eu machucar um irmão, eu vou estar machucando eu mesmo, né? Porque estão todos interligados. E Deus está em todos, porque Deus criou todos. Eles não podiam conceber isso na época. Eles não podiam conceber. Tanto que a ressurreição foi inventada foi trazida pelos apóstolos e pela igreja romana na época, para que as pessoas pudessem entender. E através disso foi que Jesus se multiplicou, e Jesus criou o corpo, e Jesus foi multiplicado pelas pessoas, né? E por isso também que muitos matavam os... Por outras coisas também, né? Mas os apóstolos também foram mortos por causa disso. Reparem que a vida de Jesus nunca foi publicamente mencionada durante sua juventude. Porque você já começa na Bíblia, já começa com os evangelhos, né? Você já começa eles. Eu falo dos 4 evangelhos porque o pessoal mais conhece, né? Pelo menos as pessoas para quem eu falo, né? Então Jesus nunca foi conhecido a sua juventude porque ele já começa, né? No seu primeiro ministério, daí já começa ele fazendo já obra, já começa ali Jesus grande, com 30 anos, já começa ali, né? Ele fica 33 e é crucificado. Mas a juventude de Jesus não foi trazida nos livros, né? Ninguém quis saber. Jesus passou 6 semanas no deserto depois do batismo. Ninguém quis realmente escrever sobre isso. Apenas os escritos antigos mencionam Jesus sendo tentado no deserto pelo demônio. Mas o que ele fez antes não tem referência. Ninguém quis escrever sobre a vida de Jesus jovem, né? Do Jesus moço, que Jesus fez até os 30 anos, né? Começa a colocar várias questões do que Jesus fez, né? E Jesus traz nas cartas o que ele fez. Vai estar escrito mais para frente, eu vou passar para os irmãos, né? Menciona o Jesus sendo tentado no deserto pelo demônio, que andava entre as bestas e que os anjos estavam com ele. No deserto, né? No deserto. Jesus andava pelo deserto, né? Com as bestas, e que os anjos estavam com ele. Então, quando ele estava no deserto. Não há indicação do que aconteceu no deserto. O que aconteceu? Então, os escritos falam que ele foi tentado. Mas, para ali. Ninguém fala como é que foi isso, né? Que permitiu a Jesus voltar às cidades, às aldeias, proclamando o reino de Deus. Então, o que aconteceu? Ninguém fala, só fala que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, daí passa. Daí Jesus veio e começou a anunciar o evangelho. Mas o que aconteceu? Nós vamos falar isso mais para frente. O que aconteceu no deserto está nas cartas. Está em você e falar... Está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos e judeus ficavam atônitos. Então, Jesus veio, né? Jesus passou pelo deserto. No deserto ele teve as visões que ele teve, o que ele viu. Depois do deserto ele começou a falar nas cidades, nas sinagogas, com as autoridades, aos judeus que ficaram atônitos, né? Porque até então ele também podia até falar nas sinagogas, mas ele não era respeitado, ele não sabia o que falava, né? Ele só teve o que falar depois das 6 semanas no deserto, depois que ele ficou no deserto. Daí ele mudou completamente. Ele foi iluminado, vamos falar assim. A verdade sobre a condição humana de Jesus, por um acordo entre seus discípulos, era de suprimir a verdadeira origem de Jesus, ou seja, igual a pessoas comuns. Então Jesus estava num corpo comum, ele era comum, né?
O que fez ele se tornar um pouco diferente foi depois do que ele viu no deserto. Mas ele era comum. Ele era negacionista, não gostava das leis, não gostava do que as leis judias faziam com o povo na Palestina. Ele não gostava disso, mas ele nem sabia por que ele não gostava, né? E que são de carne e osso. E Jesus também era de carne e osso, né? As pessoas são de carne e osso. Para uma maior credibilidade de uma condição divina de Jesus, eles tentaram esconder essa parte, os próprios evangelhos, né? Quem escreveu os evangelhos depois da Igreja Romana tentou esconder isso. Que Jesus era humano e que Jesus não podia fazer tanta coisa quanto muitas vezes até falaram que ele fez. Porque ele estava em condição humana, corpo de carne, igual nós. Vai tentar você, irmão, fazer alguma coisa. Jesus teve alguma coisa depois que ele passou pelo deserto, assim, acima do deserto. Daí ele começou a abrir a sua mediunidade, começou a abrir os seus poderes, algumas coisas que vamos falar assim, né? Os seus dons, né? Pois nos evangelhos foi colocado que Jesus era o único filho de Deus, o único filho de Deus, unigênito, porque Jesus se referia a ele mesmo como filho do homem. Então, por Jesus se referir a ele como filho do homem, eles acreditavam que Jesus era o único filho de Deus, unigênito, único filho de Deus. Mas é claro que não é, né? Jesus não é o único filho de Deus, porque Deus criou todos nós. Nós somos irmãos de Jesus. Deus só tem um Deus. Jesus não é Deus. Jesus é uma criação de Deus. É um filho de Deus que veio aqui na terra, que é um Cristo que se iluminou e veio nos ensinar a luz, que é o conhecimento. Jesus usou isso para mostrar o contrário às pessoas na Palestina, que ele era igual a elas na mesma origem física. Só que eles não entenderam quando ele falava que ele era filho de Deus. Ele quis dizer que ele era filho de Deus. E assim como nós também somos filhos de Deus. Ele está em Deus, assim como nós estamos em Deus. E as pessoas não entenderam. E as pessoas achavam que ele queria se colocar no lugar de Deus, ser igual a Deus. E só podia ser um Deus na fé judaica. E realmente só existe um Deus. Jesus nunca quis se colocar, só que eles entenderam isso, pelo que eles falavam, né? Jesus queria mostrar que o que ele fazia, as pessoas podiam fazer. Quer dizer, o que Jesus fazia, as pessoas podiam fazer, desde que se ilumine, meu irmão. Você, irmão, a gente pode fazer, desde que a gente se ilumine e tenha bastante evolução espiritual. Mas a gente pode fazer as mesmas coisas que ele fazia, que eram bem poucas, né? Agora, quando ele está desencarnado, ele pode fazer, dar o infinito, né? Desde que tivessem o seu conhecimento e seguissem as suas instruções para pensar e atuar acertadamente. Então, desde que você tenha as condições, você evolua, irmão, e se torne um Cristo, você vai poder fazer igual a Jesus e coisas maiores que Jesus. Pelos livros e pelos irmãos, né, canalizados, falam que Jesus tem 13 bilhões de anos. E que nós, aqui em terceira dimensão, nós temos perto de 2 bilhões e 500 milhões de anos. Então, para chegar a 13 bilhões de anos, né, vai demorar bastante. Quem sabe seu irmão, a irmã buscar de verdade, pode até se iluminar, se tornar um Cristo antes, um ser iluminado, um ser que adquiriu a luz. O que é a luz? Adquiriu o conhecimento, né? Que estão nos 10 mandamentos, nos 4 evangelhos, nas 5 obras de Kardec, já para começar alguma coisa. É o que basta se você ler tudo e começar a cumprir, né? Ler os evangelhos já começar a cumprir, ler as 10 mandamentos começar a cumprir, ler as 5 obras de Kardec, tentar entender e começar a cumprir. E você vai ler as obras de Kardec, principalmente, irmãos, e você vai ver como vai abrir tua cabeça. Como o espiritual vai abrir demais. É uma coisa assim fenomenal. São conhecimentos sublimes mesmo, que vale a pena mesmo. Tantos mitos têm surgido a respeito da pessoa terrena e consciencial espiritual de Jesus, que é preciso livrar-se deles o mais rápido possível. Então, quanta coisa foi deixada, né? Jesus trouxe a iluminação. As igrejas fizeram religião. Allan Kardec trouxe iluminação. O espiritismo pegou e fez uma religião, com dogmas, né? Porque as 5 obras de Kardec não são religião. O evangelho não é religião. Porque Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus, inclusive, era contra a religião que tinha na Palestina. Jesus era contra. Allan Kardec era contra.
Jesus e Allan Kardec trouxeram um universalismo, quer dizer, essas leis universais que Deus criou para ajudar nós a nos desenvolver e a crescer. Isso impede a evolução espiritual das pessoas. Então, quando você fica preso nesses dogmas, nessas religiões, nessas coisas de que você vai para o inferno, que você já nasceu no pecado, né? Se você já, como você já nasceu em pecado. E se nasceu em pecado, podemos entender assim que nós estamos num planeta de provas e expiações e que nós somos criminosos cósmicos e nós somos doentes cósmicos. Nesse sentido, nós somos doentes, nós somos, né? Já nascemos doentes, isso sim. Mas nós precisamos melhorar através das reencarnações, que é entrar na carne e no desencarne, quando você morre, você sai da carne. Mas o teu espírito sempre vai viver. Os discípulos de Jesus, ao relatar sua vida, escreveram o que lembravam e o que lhes foi falado, e principalmente queriam mostrar as atividades sobrenaturais de Jesus. Então, tanto os apóstolos como depois a Igreja Romana queriam mostrar esta sobrenaturalidade e a reencarnação e tudo que eu já falei para os irmãos, para que Jesus, para que eles mostrassem que eles queriam que as pessoas entendessem que Jesus era diferente. Mas então eles mostraram só essa parte espiritual de Jesus e falaram sobre ressurreição, que eu já expliquei no começo do vídeo. Isso principalmente 30 anos depois da morte de Jesus. Então veja, eles começaram a escrever depois de 30 anos da morte de Jesus, então muitas pessoas já tinham esquecido, eles começaram a escrever. É comum e inevitável o embelezamento da verdade. Então as pessoas vão tentar sempre embelezar, né? Se eu defendo uma religião, se eu defendo a Igreja Católica, se eu defendo a Igreja Evangélica, se eu defendo a Umbanda, se eu defendo o Espiritismo, é normal eu dar uma embelezada, né, naquilo que eu estou falando, para que você venha para o meu lado. Mas infelizmente as pessoas querem que você venha para o lado para você trazer dinheiro para você. Porque eu ganhei uma alma para Jesus, né? Ninguém ganha alma para Jesus. Cada um está na época certa de ser colhido. Quando você fala, está na época certa daquela baga estar madura, e você fala aquela semente dá fruto. Mas quem dá fruto é o Espírito, né? É o lado espiritual que faz dar fruto, não nós. Ou seja, como é possível escrever uma bibliografia fidedigna a respeito de Jesus e tudo o que aconteceu, ou mais difícil ainda, explicar as percepções espirituais verdadeiras das quais foram relatadas na Bíblia. Então veja bem, já é difícil você falar de alguém. Agora, você puxando a farinha para o saco, querendo mostrar só a parte espiritual de Jesus, porque eles queriam que pegasse isso, né? Eles tinham medo que isso não pegasse, eles queriam que pegasse isso. Porque quem era contaminado pelos ensinamentos de Jesus ficava maluco, porque era uma coisa muito boa, né? Então ele queria passar isso para frente, e daí eles acharam melhor passar dessa maneira, mostrar a sua parte boa, sua parte iluminada de Jesus, né? Só que eles mostraram o que está escrito nos evangelhos com as percepções humanas e carnais do que eles interpretavam que Jesus falava. Não que Jesus falasse em ressurreição. Jesus provavelmente nem falou em ressurreição. Jesus talvez nem falou em reencarnação, não sei. Porque a reencarnação já existia. E Jesus sabia que existia. Mas a ressurreição não existia. Jesus sabia que não existia ressurreição. Mas eles escreveram depois da morte de Jesus, porque o pessoal entendia que para ter vida tem que ter um corpo. Então pense bem, para você ter vida do outro lado, você tinha que ter um corpo, então você tinha que fazer a ressurreição. Se não tivesse ressurreição, você não teria vida. E muitos acreditam que você nem está vivo do outro lado, você está dormindo, porque o teu corpo está na carne. Pensa aquele pensamento primitivo lá do passado, irmãos, passando dos antepassados, passando de religião, passando pelas igrejas, os dogmas. Até hoje tem irmãos que pensam que você dorme no Senhor esperando a ressurreição do seu corpo se reunir com o seu espírito para você subir. Que até então você fica dormindo. Mas não é assim, você tem o teu desencarne, você tem o teu livre-arbítrio, você tem a reencarnação, você tem a vida espiritual do outro lado, você tem a vida espiritual desse lado. Você vai lá, aprende, aqui você faz a prova para ver se o que você aprendeu, se você está fazendo certo. Pois nem sempre como foi relatado aconteceu, e o que realmente aconteceu tenha sido mal interpretado. Eu já acabei de falar. Pois os discípulos não estavam com Jesus 24 horas por dia. Pensa, irmãos, eles não estavam 24 horas por dia, porque não conseguia estar. Porque eles tinham mulher, tinham criança, tinham família, tinham idosos para cuidar, tinha aquela lei judaica que você tinha que cuidar dos idosos, tinha que cuidar da sua família, você não podia deixar.
E tem relatos disso que eles não estavam com Jesus 24 horas, os 12 não ficavam andando com Jesus 24 horas dia e noite. Teve época que falam que Jesus estava sozinho pregando e fazendo as coisas, porque os discípulos estavam em outro lugar. Então, como eles perderam muita coisa também do que Jesus viu, porque eles tinham a responsabilidade deles como pessoas, eles não podiam negar isso, porque a lei judaica era muito forte em cima disso. Eles não podiam negar isso, eles tinham que cuidar dos seus familiares, entendeu? Pois tinham seus afazeres e suas responsabilidades com pais de famílias e outras. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi falado, é dentro desse contexto que eu passei para os irmãos, né? Da onde nós falamos que o que foi escrito realmente foi escrito. Quer dizer, o que foi escrito não foi realmente escrito trazendo a verdade do que Jesus realmente falou, e sim uma interpretação dos apóstolos ou depois da igreja romana do que realmente ela achou que deveria escrever para fazer com que Jesus crescesse espiritualmente, que eles mostrassem que Jesus era filho de Deus. Porque Jesus falava que Jesus era filho do homem, eles interpretaram que Jesus era filho de Deus. Se eles interpretaram que Jesus era filho de Deus, Jesus é Deus. E nós não somos filhos de Deus, nós somos ligados à videira verdadeira, mas isso é mentira, porque Jesus nos criou. Desculpa, irmão. Deus nos criou. Se Deus nos criou, nós somos irmãos de Jesus. E nós podemos ser igual a Jesus se nós continuarmos a nossa iluminação, ao nosso crescimento. Daqui mais, sei lá, mais 11 bilhões de anos, nós podemos estar igual a Jesus, ou talvez mais crescido com ele, quando ele tinha 13 bilhões, porque ele já vai estar bem maior, daqui 11 bilhões de anos, ele já vai estar com 24 bilhões de anos, vai estar bem mais na frente. A gente não vai alcançar, não consegue alcançar, mas a gente pode chegar próximo do que ele era quando tinha 13 bilhões. Entenderam mais ou menos, irmãos, do que eu quis colocar para os irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer coisa, lê lá as cartas de Jesus, a primeira carta, tá bom? Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.